Pronto. Pronto, vamos lá começar. Só aguardando aqui o Roberto Furtado, nosso convidado de hoje, entrar aqui no Instagram. Pode ver aí, Roberto, já estamos ao vivo. Acho que a vida não apareceu. Apareceu? Fala pra ele entrar no perfil, que é mais fácil. Pode olhar no, Eu tenho no... dois. Eu tenho dois Insta. Eu não sei qual foi que Fala ficou. pra ele entrar no perfil. Entra, vai no meu perfil, Robert Feitosa. Agora cadê? Pronto. Agora entrou. Pronto. Onde é aqui? Aqui? Não, ainda não. Aí, ó. É o quê? É o mesmo onde eu tava. Aqui? Isso. Prontinho. Aí eu clico aqui E, e isso, é aceitar. Pronto, estamos conectando. Beleza. Agora ficou bom. Muito bom. Boa Daqui noite. para mais tarde a gente aprende. É isso aí. Boa noite, Roberto. Quero te agradecer por ter aceitado o convite estar aqui com a gente. Boa noite aos amigos e amigas que estão aqui conosco para assistir essa live em que a gente vai discutir um pouquinho sobre a questão urbana em São Luís, né? Roberto, antes de te apresentar, eu quero só dividir contigo e com nossos convidados por que a gente chamou essa live da cidade que temos e a cidade que queremos. Lá em 1996, ainda nos tempos da faculdade, em que a gente militava no movimento estudantil, eu, quando coordenador do diretório acadêmico lá do curso de Direito, juntamente com o nosso grupo do DA, nós decidimos discutir um pouco sobre a cidade de São Luís. Afinal de contas, a gente tinha a Constituição de 88, que pela primeira vez trazia um capítulo sobre a política urbana na história do constitucionalismo brasileiro, lá os artigos 182 e 183, e ainda que não houvesse a regulamentação do Estatuto da Cidade, que só veio bem depois, a gente já tinha um conjunto de legislação urbanística em São Luís bem recente, de 92, como era o plano diretor, a lei de zoneamento, lei de uso e ocupação do solo, as zonas especiais de interesse social, dentre outros. Então a gente resolveu discutir, poxa, São Luís está crescendo. A cidade que temos é a cidade que queremos ou quais são os desafios? E aí a gente realizou um seminário convidando algumas pessoas que discutiam a questão urbana aqui, pertencentes ao Ministério Público, como o doutor Nicolau Dino, doutor Fernando Barreto, também do IFAM, a Judite Bogeia, da Sudene, o Pedro Aurélio Dias Carneiro, e o saudoso professor Cândido Oliveira, que era um entusiasta desses movimentos que discutiam as questões do direito relacionado à vida na cidade, né? Então, a gente recuperou, resgatou essa ideia e veio aqui trazer esse bate-papo com você, que aí eu já aproveito para te apresentar, arquiteto e urbanista, foi secretário municipal de Habitação e Urbanismo de São Luís, atualmente presta consultoria ao Sinduscom, à FIEMA, e tem toda uma gama de cursos no seu currículo, de experiências que podem e têm ajudado nesse debate na cidade. Então, a provocação aqui é a gente poder conversar um pouquinho sobre São Luís e seus desafios no século XXI, nesse processo constante de urbanização, que precisa também contemplar uma cidade sustentável, uma cidade que respeite o meio ambiente, mas uma cidade também que tenha espaços onde se possa utilizar das suas vocações econômicas, das suas vocações mesmo do ponto de vista até geográfico, como é o caso dos portos, sobretudo o Porto Itaqui, como é também a situação do desenvolvimento a nível de expansão urbana, por a gente estar numa região metropolitana, com os municípios que compõem a ilha de São Luís. Então, feito isso, eu quero te passar a palavra, te deixar aí à vontade para falar um pouco nessa abordagem, conforme
a gente havia conversado aqui um pouquinho antes, dentro desse processo da questão urbana de São Luís, nos dias atuais e os desafios que nós temos aí pela frente. Bom, boa noite, Robert. É um prazer estar conversando contigo. Agradecer aí as pessoas que estão nos assistindo, né? Eu sempre tenho um maior respeito pela população que para prestar atenção em algum assunto que eu acho que é muito importante, né? Que é o bem viver na cidade. Quando a gente discute cidade que queremos, cidade que temos e qual é os objetivos e as tendências, é sempre em prol de uma cidade que seja agradável de se morar, uma cidade confortável, uma cidade que atenda a todas as necessidades da sua população. São Luís, como você falou, é um complexo muito grande, ela está dentro de uma ilha com mais 4 municípios, onde a gente tem toda uma questão metropolitana que se trata junto com a questão urbanística do próprio território do município. E eu sou uma pessoa muito... eu sempre digo que eu não sou uma pessoa acadêmica, eu sou uma pessoa que tem o conhecimento potencial. Eu gosto de viver a cidade, não só a São Luís, eu gosto de viver qualquer cidade, porque isso para mim é sempre um aprendizado, eu estou sempre realimentando e retroentendendo como se vive, como se deve viver, como se pode viver, e com isso criar conceitos e criar pensamentos de como a gente pode prover a cidade de instrumentos, não só de urbanismo, mas de planejamento e de legislações. No caso que você citou bem, você acompanhou muito essa questão da construção das legislações urbanísticas de São Luís. Antes de 92, a gente tinha um plano de 87, que era o plano da Telma. Antes disso, já houve o primeiro embrião de planejamento urbano, que foi o plano de Prochnick, na época de Haroldo Tavares, né, que sempre se pensou uma cidade que ela se expandisse de forma orgânica, de forma orientada, né, e que se tivesse a ocupação do nosso território de forma agradável. Não é isso que acontece na prática, infelizmente, isso não é um problema só de São Luís. Todas as grandes cidades, e principalmente as cidades em região metropolitana, como é o nosso caso, elas se espalham muito e os seus problemas se agravam a cada vez que essa população vai crescendo e a própria economia vai se alterando. Mas, assim, na primeira fala, é sempre bom eu gosto muito de falar sobre cidade, né? A gente conversa muito, já conversei muito com você sobre isso. Você é uma pessoa muito, muito interessada nessa questão urbana e você tem uma outra vertente de olhar a cidade, né? Tu olhas a cidade do ponto de vista do direito urbanístico, né? Das próprias legislações. Não que eu não olhe assim também, mas eu tenho um olhar também, eu digo, mais romântico, mais lírico em relação a como se viver, como é bom viver numa cidade e como é que essa cidade deve atender, né, as ansiedades e os objetivos da sua população. Mas eu começo por aí, Roberto. Vamos batendo papo, senão eu falo sem parar. Eu sou uma tagarela para falar sobre cidade. Não, tranquilo. E eu gosto muito de falar sobre isso. Antes de a gente entrar aqui na nossa reunião, eu estava conversando com o nosso amigo em comum, que é o Zé Raimundo Oliveira, que também é advogado e é um cara, um grande conhecedor do direito urbanístico, né? Estava batendo um papo com ele justamente por isso, que quando no nosso linguajar bem simples, quando eu garro na conversa, eu não quero mais parar de falar sobre o assunto, assim que é um assunto que me emociona muito. Mas diga lá. É bom a gente falar da nossa cidade com esse amor, com essa paixão, com essa dedicação que a gente tem pelo nosso território, até porque é um sentimento de pertencimento, né? A gente faz parte da cidade. Na cidade a gente mora, na cidade é o espaço onde a gente trabalha, onde a gente se locomove, não necessariamente só de casa para o trabalho, do trabalho para casa, porque a gente precisa de outros espaços lúdicos, né? De cultura, de esporte, de lazer, onde a gente vai também ter espaços religiosos, professar a nossa fé. Mas a gente tem desafios grandes na cidade também, quando a gente vê um processo de urbanização que não é bem orientado e que não há uma segurança jurídica, voltando aqui para o âmbito das políticas públicas, do ponto de vista de que, para que aconteça esse crescimento, essa expansão urbana, é preciso que as pessoas também tenham dignidade, né? Sobretudo na periferia da cidade, falar um pouquinho a respeito disso, do ponto de vista das necessidades básicas do ser humano, de viver com dignidade, tendo acesso à água potável, uma coleta de esgoto,
um serviço de coleta de lixo e também poder, inclusive, ter espaços onde, se precisar do atendimento de urgência de uma ambulância do SAMU, tenha uma via onde a ambulância possa chegar na casa, buscar o paciente e levar até o atendimento de urgência que for mais próximo ou que for mais adequado. Então, a cidade envolve todas essas questões. Por outro lado, eu vejo também como um desafio para nós a cidade poder continuar se desenvolvendo, tendo um traço, como é que eu vou dizer assim, para não entrar na questão do juridiquês, mas tendo uma legislação que assegure ao empreendedor que possa vir tocar um serviço, uma obra, seja ela um condomínio de que maneira for, de apartamentos, de casas, ou um novo loteamento, um espaço de urbanização, mas também tem a segurança até para a própria pessoa que vai ali morar, para que ela não corra o risco de ali ter um alagamento, porque teve algum problema do ponto de vista da locação, não ter algum problema também do ponto de vista até da regularização fundiária, coisa que, a essa altura, em século XXI, a gente ainda discute regularização fundiária na cidade de São Luís, né? Mas eu penso, assim, para poder, com isso, te devolver a palavra, o que você acha dessa situação da expansão da cidade que tem que contemplar, tem que poder falar uma linguagem de consenso entre os diversos segmentos, que respeite o meio ambiente, que respeite as vocações já existentes na área rural, com a expansão de outras atividades, como a questão da nossa área de porto, de retroporto, e também nas outras vocações que a cidade vai tendo, naquelas faixas de limite, metropolização. Eu sei que é muita coisa, mas se você puder dar uma ideia de como é que está esse debate também, para a gente poder discutir. E aqui já tem uma pergunta do Zé Viana, que assim que você falar, depois eu passo a ela aqui, que ele quer saber um pouco sobre atrelar a construção de condomínios sem projeto paisagístico mínimo, para que dê uma sensação de mais conforto, de mais qualidade de vida nessas áreas, né? Interessante pergunta do Zé Viana Filho. Olha, começar a falar sobre isso é primeiro dizer que a cidade tem que ser justa para todos. A cidade é de todos. Eu fico muito incomodado quando participo de reuniões ou de se querer dividir a cidade. A cidade é indivisível, a cidade é uma unidade única. Aliás, é uma unidade territorial de todos. E todos terão que ser atendidos nas suas necessidades, seja ele de qualquer nível social ou de qualquer área da cidade, qualquer território da cidade. Então, partindo desse princípio, e partindo do que você falou em dignidade, eu vou mais além. Dignidade e respeito. Respeito pelo seu vizinho, respeito pela sua rua, respeito pelo seu bairro. Que muitas das vezes as pessoas não têm esse sentimento de que a cidade é de todos. Ele acha que a cidade não é dele e por isso ele não tem que se preocupar com essa cidade, né? Ele não vai cuidar dessa cidade, ele não vai ter carinho, não vai ter zelo por essa cidade. E também não vai se interessar como é que essa cidade vai crescer, se desenvolver, se há necessidade de se implantar políticas públicas para que traga desenvolvimento. Não está preocupado com isso. Então, eu parto do princípio que a cidade tem que ser entendida como um bem de todos e que para todos ela tem que ser voltada. Partindo disso, e aí eu acho que o importante é se discutir sobre as legislações que está em voga agora. A gente passou esse ano de 2019 todo discutindo a reforma do plano diretor. O plano diretor nosso é de 2006, ele já tem o prazo de validade dele vencido em 2016. Sim. Não que isso seja um prejuízo, mas a cidade, por ser um organismo dinâmico, eu estou tendo um retorno, eu não sei o que está acontecendo, mas está dando eco para mim. Não sei se é o telefone que está dando eco. Desligar o volume do computador. Experimenta desligar o volume do computador e deixar só o do celular. Mas aí como é que eu vou falar se eu estou falando nesse microfone que está no computador? Não, você vai desligar só o... Não vai desligar o microfone, é só o som a caixa de som do computador. Lá no cantinho abaixo, à tua direita, do lado... Sim, mas se eu desligar, eu não vou te ouvir.
Se eu desligar, eu não vou te ouvir. Não, você É vai isso? ouvir pelo celular. Você consegue me ouvir pelo celular. Continua ouvindo pelo Eu tenho que celular. aumentar, então, aqui, que eu diminui. Pronto. Tá? Bom, para não perder o pensamento aqui, a gente está Certo. discutindo, a gente passou esse ano de 2020. Na realidade, o plano diretor está sendo discutido desde 2014. Eu falo com grande propriedade porque sempre tive, por interesse de acompanhar a legislação, mesmo não pertencendo mais ao poder público, não mais exercendo nenhuma função de gestão, mas isso ficou no meu sangue, ficou no meu DNA, essa vontade de estar sempre trabalhando em prol de uma cidade que seja agradável, porque isso reflete para todos, inclusive para Claro, mim, inclusive para você, inclusive para toda a para sociedade. todos nós. Então, me interessa muito estar discutindo os rumos do planejamento urbano de São Luís. E aí, através das entidades de classe, o sindicato e a FIEMA, eu peguei uma representação deles, né? Quer dizer, eu represento eles dentro dessas discussões e a gente vem trabalhando desde 2014 como membro do Conselho da Cidade, como consultor, hoje que sou dessas duas entidades. E com isso a gente participou desde 2014, não só da construção do plano diretor que está já pronto, está na Câmara para ser votado, mas também do embrião do que será a lei de zoneamento, essa sim que carece de uma atualização urgente, né? Essa sim que traz uma insegurança jurídica enorme, essa sim que traz problemas de planejamento urbano que agravam muito, principalmente as periferias da cidade, porque ela já está totalmente desatualizada, ela não previu em 92 toda essa área ocupada que a gente tem hoje, ela não previu toda essa população que hoje. Em 92 nós tínhamos acho que 700 mil habitantes, hoje tem mais de 1 milhão de habitantes, e se a gente contar a região metropolitana, a gente vai para 1 milhão e 300 mil habitantes, fácil. E isso faz com que a cidade tenha outras demandas e precise de outros ajustes territoriais para suprir essas demandas. Demandas de habitação, demandas de urbanismo, demandas de áreas de lazer, demandas de áreas de contemplação, demandas de áreas verdes. Tudo isso está atrelado a uma legislação que é muito arcaica, de 92 essa legislação, e que não acompanhou o desenvolvimento da cidade e, principalmente, não viu a cidade como um momento mundial. Porque tudo que acontece, Robert, e assim, a gente não olha a cidade somente com foco direto. A gente olha a cidade como eu vou chamar de um ser, porque ela é viva, como um ente que ela tem, ela recebe informações, ela recebe visitantes, ela recebe atualizações, ela recebe do mundo inteiro, guardado as devidas proporções, né? Você falou do Porto. O Porto é um dos maiores equipamentos que o Maranhão tem e está dentro da Ilha de São Luís e que precisa ter uma observação pontual. Né? Ele está ali como um instrumento, um equipamento que pode trazer muito desenvolvimento econômico para a cidade e para o estado do Maranhão, que tudo se reflete para a região metropolitana. Eu vou voltar aqui, senão eu vou me perder aqui na minha amplitude do pensamento. Mas, voltando para a cidade, a gente precisa ter uma legislação atualizada, a gente precisa ter uma legislação que respeite esses pontos que você colocou, ocupação do território, urbanização dos bairros de periferia, o atendimento educacional, o atendimento de saúde, o atendimento de ensino, para mim, premissas básicas que qualquer plano de governo, de qualquer gestor público, ele tem que estar lá colocado de uma forma muito objetiva, né? E, principalmente, trazer o desenvolvimento de forma ordenada, preparando o território do município para os novos acontecimentos que, com certeza, terão. A cidade não para, não existe essa possibilidade da gente congelar um momento e viver essa cidade eternamente. Ela sempre vai estar pulsante, ela sempre vai estar crescendo e ela sempre vai estar carente de novos olhares, de novas formas de fazer ela andar. Então, não sei se dentro certo, dessa... mas... Foi não, sim. Continua, Roberto. Então, vendo por esse lado, e aí eu acho que o papel do vereador, do legislador municipal, que você está se candidatando a isso, é muito importante. Olhar a cidade não só do ponto de vista romântico, mas do ponto de vista técnico, do ponto de vista prático, né? E principalmente ouvir tecnicamente
todas as matizes e todos os pensamentos dessa cidade. Desde a academia, as populações de periferia, os moradores de zona rural, os moradores de zonas urbanas, os moradores da orla, os moradores do interior da ilha, as economias, o ambiente de desenvolvimento econômico, a indústria, o comércio, os serviços, a construção civil, tudo isso tem que ser olhado de uma forma muito particular e, ao mesmo tempo, conjugada. Não se pode ter nada separado. Você tem que observar aquele espaço, aquele local e aquela demanda e aquela expectativa e colocar em conjunto com as outras necessidades de todas as pessoas. E aí sim se faz uma cidade para todos, uma cidade justa, uma cidade que esse conceito ter, sim, de um desenvolvimento urbano, econômico, social e cultural de uma qualidade muito boa. Não estou dizendo que a gente não tenha qualidade. Tem muita gente, porque São Luís é muito desorganizada, não tem planejamento. Não é isso, gente. Sim. Não é isso. Eu acho que precisa sempre se estar fazendo um pouquinho mais. E esse pouquinho mais é todo dia que se constrói. E o papel do legislador, nesse ponto, é importantíssimo, porque ele tem que observar e ele tem que filtrar isso e transformar isso em uma questão aplicável. Sim. Através de legislações e através da sua própria reivindicação como político que será em representação a uma população. Você representa um povo e diz, olha, eu quero isso, então vamos fazer, vamos tentar fazer. Né? Muitas das vezes a gente não consegue, mas a gente vai tentar fazer. Vamos lá. Nesse sentido, aí do que você falou, da cidade de todos, acho que é um conceito que ele traz muito do que nós pensamos quando a gente vai discutir aqui a questão urbana. A cidade, enquanto esse espaço de todos, ela tem que ser uma cidade inclusiva, uma cidade que permita que todos tenham acesso aos equipamentos. E aí nós nos deparamos com alguns problemas que precisam ser enfrentados aí e que envolve também essa modernização da legislação. Estou indo um pouco também numa outra linha além da que você trouxe. Nós precisamos ter outros meios de transporte de massa, nós precisamos pensar de que maneira ter um transporte mais ágil para a população que necessita do transporte público. Nós precisamos ampliar as ciclovias para que as pessoas que precisam ou querem se locomover de bicicleta poderem se locomover mais fácil nesse espaço. Nós precisamos ter uma cidade que também desenvolva cada vez mais a cultura do respeito ao pedestre e à pessoa com deficiência. As questões da acessibilidade, da mobilidade. Dia desses, uma amiga me questionava, Robert, eu gostaria que tu falasse um pouco a respeito de uma legislação municipal para que todos os equipamentos que sejam construídos e que tenham mais de um pavimento respeitem a possibilidade de uma pessoa com a mobilidade reduzida poder acessar o outro pavimento. E ela me contava de uma dificuldade que ela teve de ir a um centro de terapia que ficava no segundo pavimento e só tinha escada. E ela não tinha como subir. Ela não teve como voltar naquele local, teve que procurar outro espaço. Então, quando a cidade ela não se torna esse espaço que inclui a todos, ela é uma cidade que ela deixa de ter aquele conceito que você trouxe, né? Do que você falou assim, da cidade do ponto de vista romântico, do ponto de vista da cidade que nos torna confortáveis. Para essa pessoa, pelo menos, não teve conforto algum, né? Então, a gente precisa debater essas questões. E eu vejo que o papel do parlamento, o papel dos vereadores, cada vez mais se coloca num papel que envolve, além do compromisso político, da dedicação à causa, uma qualificação. Que ele procure também compreender esses temas. Não quer dizer que o vereador tenha que entender de tudo, mas que faça, como a gente está propondo desde agora, na partida, diálogos dessa natureza. Claro que tem outros segmentos, né, Roberto? Eu sei que você tem uma linha de pensar, que tem outras pessoas também na área de urbanismo que pensam de outra forma, mas a gente poder ter espaços em que se discuta a cidade com essa abordagem, em que se discuta economia e renda, que foi tema da nossa live passada, que se discuta tecnologias para a educação nesse momento, ainda que a gente está na pandemia, formas também de atuação nesses níveis de outras políticas públicas. E eu acho que a gente começa a ir até alguns pilares
que vai formatar uma gestão municipal que tem o Poder Legislativo enquanto parceiro. E parceiro não de olhos fechados para tudo, mas parceiro na construção de uma cidade que seja essa cidade de todos, mas que também seja fiscalizador, esteja diligente e cobre do gestor aquilo que estiver faltando. A gente precisa avançar nessa questão legislativa, debater dentro da Câmara, mas se abrindo para a comunidade, para a nossa população de São Luís. Como você disse, ouvindo desde a universidade, a academia, ouvindo as periferias e os mais diversos segmentos da cidade. E esse trabalho é um trabalho que não é fácil. É uma mudança até de cultura, do ponto de vista de você falar sobre esses temas e não querer falar de uma forma superficial. Mas o que a gente se coloca é na possibilidade de nós termos discussões que tenham nível que contemple a todos, independentemente da sua posição social, independentemente do seu nível de conhecimento, mas que se sintam à vontade para colocar os seus problemas e para apontar soluções, e para apontar um norte para que a gente trabalhe. Eu acho que esse perfil é que é importante. E essa é uma das principais razões da gente estar fazendo essa sequência de rodas aqui, de conversa nessas lives, e trazer a tua experiência, porque a cidade vem avançando. Eu lembro que também na década de 2000, nós tivemos aí um processo de implantação dos terminais de integração em São Luís, de integrar o transporte, né? Inclusive, a gente participou juntos. E eu estive lá na consultoria do projeto. A gente teve a implantação de 4 terminais, além do que já existia: Coama, Coab, Jardim São Cristóvão e Maracanã. E trazendo para essa questão do transporte, aquilo já foi uma evolução. Mas hoje a gente precisa ampliar em relação a isso, não é? A gente precisa ver de que maneira a gente consegue melhorar a questão do transporte público, das pessoas terem acesso aos espaços de locomoção de uma maneira mais ágil, em função desse crescimento da cidade. E aí eu quero também te ouvir mais um pouco. Em relação a esses temas que envolvem essa dificuldade, mobilidade, acessibilidade, tem um caminho a seguir? A gente tem uma possibilidade de fazer essa discussão? Qual é o teu pensamento a respeito disso? Como que a gente pode contribuir nesse papel de abrir a discussão com a sociedade a partir do poder público? Vamos lá. Você botou a bola para me chutar. Porque eu adoro bicicleta. Não foi de propósito. Eu adoro bicicleta, eu sou ciclista até hoje, mesmo com a minha idade, eu gosto de andar de bicicleta, tenho bicicleta e tenho grupo que ando junto. Não eu tenho, lógico, que dentro do meu universo de físico, de poder. Mas eu gosto muito de bicicleta desde criança, né? E eu acho que o transporte por bicicleta é um negócio fantástico. Pena que a gente não tem tantas ciclovias. Hoje as ciclovias só estão nos parques ou nos locais de contemplação e lazer. Não sei se você sabe, mas o projeto de urbanização da Ponta da Areia é meu e do meu irmão, e lá a gente fez questão de implantar a ciclovia, unindo a ciclovia do Anel da Lagoa com toda a Ponta da Areia, que era uma viagem minha, né? Um prazer meu de implantar a bicicleta, e eu acho que do ponto de vista de implantação do projeto, é muito interessante porque é muito usado, né? Assim como arquiteto, né? E eu continuo atuando fazendo projetos. Todos os meus projetos de urbanização, todos, indiscutivelmente todos, têm ciclovia, todos. E quando eu faço um projeto de adaptação do ambiente que já está ocupado, eu crio as ciclofaixas, que é a segregação de parte da avenida ou parte da rua exclusivamente para bicicleta. Mas isso aí é um prazer meu, é uma linha de pensamento minha como arquiteto urbanista. Aí vamos lá, para o transporte coletivo. Eu não sei se você sabe, mas eu também já fui secretário de transporte, e a implantação do primeiro terminal da Praia Grande foi na minha gestão, juntamente com outro secretário que se chamava Moacir Andrade, e a gente implantou o primeiro terminal de integração, que na realidade o terminal, só para entender, porque eu vou falar hoje qual é
a nova linha de transporte coletivo. O terminal, na realidade, é um grande ônibus parado, onde você entra, você está embarcado, né, você pagou o bilhete no carro que você embarcou na rua, você entrou no terminal e dali você troca de ônibus e vai para qualquer outro ônibus com a mesma tarifa. Esse é o conceito da integração físico-tarifária, que é cruzar as linhas de ônibus num determinado ponto e fazer o passageiro baldear de um ônibus para outro sem ter que pagar uma nova tarifa. Esse é o conceito da integração. Só que a integração hoje ela é eletrônica. Você não precisa mais de construir o físico, o terminal, a estação. Você faz a integração com a bilhetagem eletrônica. E aí funciona do mesmo jeito. Você desce do carro num ponto de ônibus e espera o próximo carro que vai passar ali, que você tem um outro destino, e o mesmo bilhete eletronicamente vai acessar essa passagem. Então não há necessidade mais de construção de terminais, que são obras grandes e que ocupam espaços muito grandes da cidade, que podem ser utilizadas para outra coisa, como espaços de lazer, espaços comerciais de comércio público, né, feiras e outros equipamentos tão importantes quanto o transporte. Então, essa questão da mobilidade ela pode ser resolvida com isso, e o papel do legislador é muito também em começar a propor situações que cada vez mais a gente amplie esse sistema e no fundo, ele ficar 100% integrado. Em outros países, a integração chega a ser de vários modais, não só de ônibus. Ele integra ônibus com metrô, com trem e com barco. Existem cidades que existe a integração intermodal de 4 modalidades de transporte, né? Que é, como eu falei, ônibus, trem, metrô e barco. Então, essa possibilidade é perfeitamente possível hoje com a tecnologia que se tem. Né? Não só a tecnologia da bilhetagem eletrônica, mas também com toda a fiscalização através de satélite, que é uma coisa hoje factível de se implantar em qualquer capital. Aí vamos lá para a pessoa que te perguntou qual era o nome dela, da pessoa que te falou sobre mobilidade e nos prédios públicos. Foi a Silvana. Bom, Silvana, então, Silvana, hoje, a questão da mobilidade ela é amplamente exigida através de uma norma que chama 9050, na nossa linguagem, a gente chama NBR 9050, é a norma de acessibilidade que prevê todas as situações projetuais para atender todo tipo de baixa mobilidade. Não só do cadeirante, da pessoa que usa bengala ou muleta, mas também as pessoas que têm baixa mobilidade, o idoso, a pessoa que já não tem mais a mesma destreza que tinha na sua juventude. Então, hoje é obrigado a ter mobilidade e assim, espaços acessíveis em todos os sentidos. Hoje, coincidentemente, eu estou fazendo um projeto no meu escritório, que é um prédio de apartamentos pequenos, de lofts, são 3 pavimentos, que a lei não exige que tenha elevador. Sim. A lei só exige elevador a partir do quarto pavimento. Não exige nem elevador e não exige a escada segregada de fuga de incêndio. Mas, mesmo assim, hoje, a prefeitura exige que a gente tenha o elevador de cadeira, que é aquele elevador que transporta só 2 pessoas. Sim, sim. E que dá a possibilidade de qualquer pessoa ascender a um pavimento superior. Então, é obrigado hoje. Mesmo a legislação não obrigando que o elevador, você é obrigado a ter. As rampas acessíveis, nas inclinações de lei, 2%, para que o cadeirante possa subir, inclusive ele mesmo, empurrando a cadeira, ou os ascensores, chama ascensor para cadeirante, que também serve para os idosos. É mais ou menos o equipamento que tem em alguns restaurantes, que já é obrigado por lei, todos os espaços públicos e espaços de uso público terem a plenitude na mobilidade. Hoje já está se levando isso para os prédios multihabitacionais, de apartamentos. Ele só não se aplicará a um prédio que será de uma única habitação. Uma casa que tenha 2, 3 pavimentos não vai ser exigido. Mas sempre que houver mais de um ocupante de entes diferentes, vai ser obrigado a ter. Então, eu acho que falamos um pouco sobre mobilidade, eu acho que há ainda muito por se fazer,
né? Existe a lei de mobilidade urbana, que está atrelada ao plano E aí, diretor, mas é uma nesse lei sentido, tu me específica. consegue só E essa questão das ciclovias, das ciclofaixas, das faixas segregadas, das grandes calçadas também, para que o pedestre possa andar com segurança, da homogeneidade das calçadas, que é um grande problema de São Luís. A gente tem uma lei de muros e calçadas, mas que ela é muito fraca do ponto de vista da sua aplicação. Ela não pune, ela não tem como punir a pessoa que não respeita ela é fraca. Isso, Robert, é uma matéria importantíssima isso. para ser discutida. Então, há muito ainda do que a gente pode trabalhar a nível da Câmara Sim. Municipal para aperfeiçoar esses instrumentos legais e também do ponto de vista de fazer as indicações, de fazer as cobranças ao Poder Executivo dentro de suas competências, não é? Porque Sim, a gente pode. precisa melhorar essas condições, precisa fazer com que essas normas realmente sejam respeitadas e as pessoas tenham a dignidade e o respeito necessário dentro desse conceito que é a cidade de todos, da cidade que queremos, né? A cidade que seja uma cidade digna e uma cidade respeitadora de seus cidadãos e cidadãos, independentemente de suas condições, de qualquer tipo, de qualquer natureza, né? Tem um negócio que eu gosto muito, foi um trabalho feito em São Paulo. Eu morei algum tempo em São Paulo, porque na época não tinha escola de arquitetura aqui, e eu fui estudar em São Paulo. Então eu morei um certo tempo lá, eu vou falar de São Paulo porque é a minha segunda paixão por cidade, né? Eu passei minha adolescência e minha juventude toda lá. Lá existia um trabalho que eu achava muito legal, que até hoje eu falo sobre isso, que era um trabalho que chama Gentilezas Urbanas. O que é isso? É você dispor do seu espaço privado em função do seu ente ou das pessoas que estão no seu exterior. A sua calçada ser bem feita, a sua calçada ter um pavimento adequado, você não colocar nenhum empachamento na sua calçada, né? Você é uma mudança propiciar cultural, né? Isso acontecer. Aqui em São Luís, sobretudo, a gente vê muito isso, dessa dificuldade das calçadas entre vizinhos numa mesma rua, numa mesma quadra, o que falar num bairro, né? Cada calçada é diferente da outra. Isso. Não tem o mesmo pavimento, não tem a mesma altura, não tem a mesma drenagem, tudo é diferente, né? Hoje, nos nossos projetos de urbanismo, a gente não admite calçadas, porque a lei diz que você pode ter a calçada do tamanho que tiver, só que você tem que ter pavimentado 1,20 m, que é o espaço de duas pessoas passar. Aí, acima disso, você vai para 2 metros de passeio, 3 metros de passeio, dependendo da avenida. Mas o ideal é que todas as calçadas tivessem pelo menos 2 metros de largura e com uma faixa pavimentada de 1,20 m. Por que eu falo isso? Porque você, na calçada, você pode ter equipamentos, que eu estava falando, que são os equipamentos de gentilezas urbanas. Bancos, por exemplo. Por que a gente não pode ter banco na calçada? Por que a gente não pode ter uma árvore na calçada? Então, por isso é que a calçada tem que ter larga, porque você tem a faixa do meio-fio para colocar poste, para colocar placa de sinalização, que é 60 centímetros, e onde você planta árvore. Você tem a faixa pavimentada, que é de circulação, e você tem a outra faixa, que é lindeira à edificação ou muro, que pode ser vegetada ou pode ter algum equipamento de uso comum, que seja colocado pelo dono do terreno. Isso é que eu acho legal. Certo. Bom, Isso pode virar uma lei. Com certeza. É interessante a gente fazer esse debate, trazer isso para que a gente possa ter uma cidade com esse cuidado, né? Como a professora Graça Trancoso aqui falou, uma cidade inclusiva, né? Sim. A gente vai falando aqui, gente. Tínhamos aqui estipulado o tempo aqui, vamos fazer uma live em torno de 30 minutos, mas é um tema tão gostoso a gente trabalhar que já chegamos aqui a 40 minutos. Vamos ter o cuidado aqui para daqui a pouco o Instagram não derrubar, né? Que tem um limite de tempo. Então, eu gostaria da gente já caminhar aqui para fazer algumas considerações que possam, de repente, sistematizar um pouco do que a gente falou, para quem entrou agora, para quem está olhando a partir de agora, do que a gente falou. O conceito da cidade de todos, uma cidade que seja uma cidade que respeite os seus cidadãos e cidadãos, uma cidade digna, mas uma cidade também que ainda tem muito a ser feito do ponto de vista da produção legislativa que respeite essas características. Não é isso, Roberto? Fale mais um pouco essas considerações aí para a gente poder caminhar para o encerramento de hoje. Robert, eu vou puxar aqui um pouquinho para nós que trabalhamos durante quase 5 anos
na montagem da nova legislação. Ela precisa ser votada, né? Eu estou muito preocupado que essa Câmara que está hoje aqui dificilmente votará mais alguma lei com a importância que tem o plano diretor, mas quando vocês assumirem a próxima legislatura, o plano vai estar lá dentro da Câmara para ser votado. Ele foi já amplamente discutido, passou por todo o rito de audiências públicas, não só promovidas pelo Poder Executivo, mas pelo Poder Legislativo também. Eu, particularmente, participei de todas as audiências, ouvi todos os reclames e também colocamos as nossas posições lá dentro, num ambiente extremamente democrático e num ambiente extremamente salutar para que se construa uma legislação adequada. Muito precisa se fazer, existem leis complementares que precisam ser discutidas, uma delas é essa, né? A lei de calçadas, a lei de muros e calçadas, a homogeneidade das calçadas, as gentilezas urbanas, né? A questão da obrigatoriedade de se plantar, de se aumentar. São Luís tem umas grande mancha verde, isso é característico, mas ela é muito concentrada em alguns locais. Então você acaba achando que a cidade é desprovida de paisagem. Não é. A gente tem uma paisagem interessante. A gente tem a lagoa, a gente tem um rangedor, a gente tem as praias, a gente tem lugares que são agradáveis, com boa vegetação. Mas eu acho que ainda precisa se fazer mais para o paisagismo urbano, para o paisagismo das avenidas, para os novos loteamentos, para os novos programas. Agora já entrou o novo programa, a Casa Verde e Amarela. É um novo programa habitacional que vai começar de novo a fomentar muita obra de construção civil e muita habitação. Está na hora da gente ter, paralelo a esse programa, uma legislação atualizada, e aí sim precisa-se do plano diretor e lei de zoneamento para atender esses programas habitacionais, porque as leis que a gente tem, Robert, eles não atendem mais os programas. Sim. A lei de 92 não tem mais zonas de interesse social. Aqui, rapidamente, o que é zona de interesse social? São as zonas próprias para implantação de habitação promovida pelo governo federal. Nós não temos mais áreas assim. O que acontece? São compradas áreas distantes dos núcleos urbanos, porque não se tem mais áreas na cidade. E a lei de zoneamento pode, inclusive, mapear os vazios urbanos e começar a exigir que esses vazios sejam ocupados e, não sendo, eles serem destinados à habitação de interesse social. Isso é uma grande discussão que pode se ter na próxima legislatura de São Luís. Então, fechando, a gente precisa, sim, de ter um acompanhamento. E aí, Robert, uma Câmara que tenha um certo conhecimento, né, que tenha, pelo menos, a assessoria de técnicos para cada questão urbana da cidade. Isso eu acho importante, que a gente construa uma legislação alicerçada em conceitos técnicos, em respeito ao homem, em respeito ao ambiente, em respeito à cidade. Mas, mais importante ainda, que se tenha uma visão ampla, que se atenda toda essa população. Era isso que eu queria falar. Eu agradeço muito a participação. Eu sempre gosto de falar de cidade, eu falei isso no começo da minha live. Toda vez que tiver essa oportunidade eu vou falar, eu gosto de falar. Como eu falei, eu sou o grande observador do cenário urbano, eu falo assim, porque eu percebo, porque eu vejo, não é porque está no livro ou porque alguém me disse isso. Eu falo as coisas que eu quero observar e que eu vejo as necessidades assim, no presente, né? no acontecimento. Obrigado pela participação e estamos à disposição de você, Roberto. E tomara que você tenha êxito aí na sua campanha. Bom, Roberto, eu só acrescentaria que esses espaços, né, que você falou do verde, do paisagismo, é preciso que a gente tenha a preocupação também que ele se espalhe, que ele possa acontecer ainda onde é possível nos bairros da periferia da cidade, nas outras comunidades que não têm, às vezes, nem a estrutura mínima. Mas pensar também nessa ampliação para que a gente tenha uma cidade com espaços bonitos, espaços bem cuidados e que a população tenha assim, maior apego e cuidado com os seus bairros, com as suas comunidades, né? Muito legal. Eu acho que tudo isso que você trouxe aqui, quero te parabenizar pelas colocações e te agradecer por ter aceitado o convite, porque trouxe para nós aqui uma perspectiva do que nós pretendemos fazer lá na frente, no exercício dessa atividade nobre, que é a atividade de vereador, que é poder conversar com a cidade, é poder colher
as impressões das pessoas que fazem a cidade no seu dia a dia, as pessoas que podem contribuir para que nós tenhamos uma cidade de todos, que é a cidade que queremos, cidade inclusiva, cidade que nós possamos ter aqueles equipamentos todos à nossa disposição, os espaços de gentileza, os espaços urbanizados e o paisagismo, mas que também a gente possa cada vez mais ter condições de conciliar as funções de habitação, trabalho, transporte, lazer, dentro das vocações da cidade. E aqui eu coloco mais uma vez, uma cidade que tem um potencial do ponto de vista da sua cultura, do seu paisagismo, da sua história, para o turismo, para suas manifestações culturais, folclóricas, religiosas, mas uma cidade que também tem um grande potencial econômico a partir do porto que nós temos, um espaço privilegiado que é ter o Porto do Itaqui. E que precisa conciliar tudo isso, dialogando com a comunidade. Esse é o verdadeiro papel do vereador, no meu modo de entender. É a gente poder tomar decisões a partir do diálogo com a população. E a gente, para dialogar com a população, a gente também precisa buscar de quem conhece. Pessoas como você, que traz um conhecimento esse a todos nós, questões que talvez a gente não tivesse bem atento, mas que vê o quanto que é importante essa discussão e aumenta a responsabilidade dos vereadores da próxima legislatura com a necessidade de aprovar a revisão do nosso plano diretor. Então, mais uma vez, muito obrigado a você, muito obrigado a todos os amigos e amigas que aqui participaram, que deixaram suas mensagens, que deixaram o seu aceno, e a gente vai continuar. Nós não vamos parar. Nosso objetivo é falar sobre a nossa cidade, falar sobre as coisas boas de São Luís que podem melhorar, mas também falar sobre os problemas e pensar as soluções que hão de vir dessa comunhão que envolve poder público, executivo, legislativo e a participação da sociedade. Roberto, um abraço e na próxima a gente está novamente. Para falar de cidade, eu chamo você de novo para a gente debater. Pode falar de bicicleta também, pode falar de jipe, a gente fala de tudo. Tá bom. Um abraço. Obrigado, muito obrigado. A todo mundo, Tá? e até a próxima. Ok, um abraço a todos.